Graça e paz em nome de Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista, aqui no interior de São Paulo. E a você também, meu irmão, minha irmã e amigos que nos assistem agora. Eu sou o pastor Fernando Fernandes e quero compartilhar com você mais da palavra de Deus, como nós temos feito. E o tema que está no meu coração para essa ocasião é o seguinte: só devoção não basta. Só devoção não basta. Eu quero tomar o texto da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso 9 e 10. Versos 9 e 10. Da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo vai escrevendo aquela carta, ele faz uma saudação àqueles irmãos e ele fala, inclusive, do trabalho daqueles irmãos, do poder daqueles irmãos no sentido de testemunho de fé e esperança cristã. E aí, a partir da segunda parte do verso 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10, está escrito assim na Bíblia Sagrada: como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É muito interessante. Se você observar o verso 4, Paulo começa agradecendo a Deus a vida daqueles irmãos e dizendo que ora por eles, porque ele lembra, verso 3, continuamente, do trabalho daqueles irmãos. Ele lembra do esforço daqueles irmãos, da perseverança daqueles irmãos e também da esperança cristã que eles tinham, alimentavam no coração e testemunhavam diante da sociedade, da comunidade. E a partir daí, me veio, ao estudar esse texto e tentar interpretá-lo, da forma mais apropriada e correta possível, esse pensamento: só a devoção não falha. Porque devoção é fervor. Devoção é, de alguma forma, a aplicação do indivíduo numa liturgia, numa forma de culto, ou numa expressão cultica, usando uma linguagem mais evangélica. A devoção é o zelo religioso, na prática da piedade cristã. Nós estamos diante da pandemia. E numa pesquisa que foi divulgada no dia 27 de abril pela CNN Brasil, informa que 32% dos brasileiros, eu já disse isso num vídeo anterior, tem como primeiro objetivo ao fim da pandemia ir numa igreja, ir a um templo, para fazer a sua oração, a sua prece, para cantar louvores a Deus e para agradecer de maneira devota, porque vencemos e superamos a pandemia. Mas à luz do texto, a conclusão que eu chego é que a devoção por si só não basta. Tem coisas mais importantes e mais relevantes colocadas pelo apóstolo Paulo, a exemplo do que fizeram aqueles irmãos lá em Tessalônica. Que coisas são essas? A primeira delas: abandonaram a idolatria. Então, dessa forma, à luz desse ensinamento do apóstolo Paulo, além e mais importante que a devoção é o abandono da idolatria. A ideia é a de renunciar crenças, crendices, religiosidades distorcidas, vazias, essa postura de uma religião nominal,
essa ideia de que se procura Deus como se fosse um pronto-socorro, um paracetamol, para tirar a dor, aliviar a crise na hora, ou para resolver problemas e trazer milagres e riqueza. Isso tudo tem que ser abandonado. Se você de fato deseja ser alguém que expresse gratidão a Deus. Outra coisa importante, o apóstolo Paulo fala a exemplo daqueles irmãos, além de deixar os ídolos, servir ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo está citando Isaías 45, verso 5, quando o próprio Deus se mostra o único vivo e verdadeiro. E ele diz, eu sou Deus e fora de mim não há Deus. O que você tem colocado em altares na sua vida, na sua mente, no seu coração, e tem até de alguma forma adorado, servido como se fossem deuses. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pela direção do Espírito Santo, na caneta do apóstolo Paulo diz, olha, você tem que abandonar essa ideia e criar uma convicção, reconhecendo a singularidade de Deus, o único Deus, Criador, sustentador dos céus e da terra, Senhor e doador da vida, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus que tem poder para salvar, para perdoar pecados, por meio de Jesus, mediante a fé em Jesus, que morreu na cruz por nós. Não existe outros deuses. Temos que ter isso em mente, temos que ter isso vivo no coração. Isso tem que ser uma convicção inabalável, irrefutável. Porque senão não adianta ir na igreja. Não adianta ir num templo, fazer uma prece, cantar uma canção, agradecer a Deus. Que Deus? Se há pensamento, sentimento de que qualquer coisa no mundo, na natureza, no universo, pode ser elevado ao nível, ao patamar, a um pedestal como se fosse Deus, o Deus da Bíblia não é o seu Deus. Então é necessário vencer isso, abandonar essa ideia, este sentimento, este pensamento, para que a nossa devoção tenha realmente valor espiritual, sentido bíblico, para agradar o coração do único Deus vivo e verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vem o terceiro desafio, ou a terceira coisa que é importante que o apóstolo Paulo fala daqueles irmãos de Tessalônica, que há de dar sentido à nossa devoção, que é a esperança de salvação e de vida eterna em Jesus Cristo. Ir à igreja por ir, para agradecer, não basta. Forjar, falsificar ou até com sinceridade tentar expressar uma devoção que é vazia dessa certeza de salvação, dessa esperança de vida eterna, não basta, não é suficiente. O apóstolo Paulo está falando aqui, nesse verso 10, que devemos esperar dos céus Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E diz, ele nos livra da ira que há de vir, do juízo final, do castigo eterno, da morte espiritual eterna no inferno. E essa esperança é aquela esperança que ele menciona no verso 3 e fala da esperança cristã, que é uma expectativa positiva, motivada pela certeza de que aquilo que nós esperamos, aquilo que há de vir, é muito melhor, é superior
do que a própria vida que vivemos agora, mesmo que ela seja a menos problemática possível. Nada se compara àquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo, o Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou dos mortos e que nos dá a certeza da vida eterna, que nos dá a certeza de vitória contra o pecado, contra a morte, contra o diabo e contra o inferno, a certeza de uma vida gloriosa nos céus com Deus e com Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. A esperança cristã só tem quem crê em Jesus Cristo. A esperança cristã só existe na vida de quem teve uma experiência transformadora e entende o que significa a morte e a ressurreição de Jesus, e por isso espera a sua volta gloriosa para libertar aqueles que nele creem da morte eterna, espiritual e eterna, no fogo do inferno. Meu querido, mais uma vez eu afirmo, só a devoção não basta. Devoção as pessoas têm a ídolos do futebol, a ídolos da música, a ídolos criados da política. Devoção se tem a falsos deuses, mas a devoção ao único Deus vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela exige de mim, de você, de nós, que abandonemos a idolatria, as falsas religiosidades e a religiosidade fria, aos falsos deuses, ídolos criados pelos homens. Ela exige de nós que sejamos servos, obedientes, tementes ao único Deus vivo e verdadeiro, que quando opera ninguém pode impedir. E que entendamos claramente que fora deste Deus tudo é mentira, é enganação. E é isso que permite que tenhamos não apenas uma devoção, mas uma esperança de fé, uma esperança cristã, baseado na certeza da salvação e na garantia da vida eterna que Jesus Cristo veio conquistar para mim e para você na cruz. O desafio é, você tem essa esperança? Você crê neste único Deus vivo e verdadeiro? Você está disposto a abandonar a idolatria, a religiosidade nominal distorcida? Você está disposto a ser um servo fiel pela fé de Jesus Cristo? Para isso, a necessidade de que tenhamos uma esperança de salvação. Na verdade, temos que ter uma experiência de fé com Jesus Cristo, renunciando tudo, entregando a Ele o senhorio da nossa vida e dizendo: Senhor Jesus, eu sou teu, tudo está em tuas mãos agora. Me mostra na tua palavra, Bíblia Sagrada, o que eu devo fazer, como eu devo viver, como eu devo servir e até como eu devo te adorar, te louvar e te agradecer, para que a minha devoção seja realmente um culto espiritual agradável ao Senhor. Antes da devoção, o desafio é crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. E eu oro por você agora, em especial, por você que toma essa decisão de fé, entregando a sua vida a Jesus Cristo, recebendo como seu Salvador e Senhor agora. E peço que Jesus, que Deus, em nome de Jesus, revista você com poder e unção do Espírito Santo, para que não apenas haja na sua vida, na sua mente, no seu coração devoção, mas para que a sua vida se torne um culto de louvor, adoração e gratidão a Deus, como um servo fiel,
como alguém que adora e crê no único, vivo e verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, em especial você que fez esta oração de fé, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de fé, procure na internet ou numa lista telefônica, no Google, o endereço de uma igreja próxima à sua casa ou da nossa igreja. Na internet você procura PIB em Penápolis ou Primeira Igreja Batista em Penápolis e faça um contato conosco. Queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.